Atenção, torcedor palmeirense! Antes de qualquer coisa, eu peço um favor muito simples, mas fundamental para você que ama o Verdão. Já se inscreva agora no canal, ative as notificações e não saia desse vídeo. O que você vai ouvir a partir de agora tem potencial para mudar completamente a forma como você enxerga os últimos acontecimentos do Palmeiras, os bastidores do futebol brasileiro e principalmente o que pode vir a acontecer nos próximos meses. Fique até o final porque o assunto principal ainda não foi entregue. E quando for, vai deixar muita gente em choque. Respira fundo, porque o clima nos bastidores do futebol nacional simplesmente ferveu. Nada do que parecia encerrado está realmente resolvido. Aquela sensação de que o Brasileirão acabou, que a história estava escrita e que cada um seguiria seu caminho, ela morreu. O que começou com uma simples entrevista virou um efeito dominó silencioso, poderoso e perigoso. Um movimento que ninguém esperava, mas que agora está em curso. E o Palmeiras está no centro disso tudo. Nos últimos dias, torcedores atentos começaram a perceber algo estranho. Declarações atravessadas. Discursos que não combinam. Respostas que não deveriam existir. E principalmente, um clima pesado entre figuras que até pouco tempo atrás evitavam confrontos públicos. Nós vamos chegar lá. Mas antes, você precisa entender o cenário. O Palmeiras encerrou o Brasileirão com um sentimento difícil de engolir. Não foi apenas a frustração esportiva. Não foi só a dor de bater na trave. Foi a sensação de que algo saiu do controle. Que forças invisíveis passaram a interferir no caminho. E quando esse sentimento sai da arquibancada e entra na sala de entrevistas, aí o problema cresce. Abel Ferreira, do jeito que vocês conhecem, não é um treinador de fugir de debate. Ele fala, ele cutuca, ele provoca, ele cobra. E quando ele decidiu abrir a boca sobre a arbitragem, não foi por acaso. Não foi no calor de um jogo qualquer. Foi no contexto de toda uma reta final. Segundo Abel, o clássico contra o São Paulo foi um divisor de águas. Um ponto de ruptura. A partir dali, o Palmeiras teria passado a ser prejudicado. E não apenas em detalhes. Segundo ele, em decisões que mudaram o rumo do campeonato. Perceba a gravidade disso. Quando o treinador multicampeão do Palmeiras faz uma afirmação desse peso, ele não está falando só como um técnico. Ele está falando como alguém que conhece os bastidores, os corredores, as reuniões, as conversas de porta fechada. E isso acendeu um alerta gigante no futebol brasileiro. Mas o que ninguém esperava era a resposta. A resposta não veio da arbitragem. Não veio da CBF imediatamente. Veio de onde menos se imaginava. Veio do outro lado do muro. Júlio Casares, presidente do São Paulo, decidiu responder a Abel Ferreira. E aqui entra o ponto que deixou torcedores em choque. Porque não foi uma resposta diplomática. Não foi uma nota fria. Foi uma fala direta, pública, estratégica e com recados muito bem calculados. Durante um evento da CBF, o Summit CBF Academy, Casares foi questionado e respondeu. Ele afirmou que viu a entrevista de Abel. Disse que para ele, seria melhor o treinador palmeirense focar nas próprias questões. Até aí, uma alfinetada comum. Mas o tom muda logo em seguida. Casares crava que houve, sim, um erro de arbitragem gigantesco no Choque Rei. Um erro absurdo, segundo suas palavras. E que o São Paulo brigou muito para que as imagens fossem usadas, mesmo sem o VAR chamar o árbitro. Ou seja, ele admite o erro, mas não do jeito que o palmeirense imagina. Casares diz que não se trata de perseguição ao Palmeiras, nem a Abel, nem a clube nenhum. Segundo ele, aquilo foi um episódio isolado, mas que escancarou algo muito maior, a fragilidade da arbitragem brasileira. E aí vem o ponto que deixou tudo ainda mais delicado. Ele afirma que a CBF está trabalhando com sabedoria para criar um grupo de arbitragem mais preparado, mais profissional, mais qualificado. Você percebe o subtexto? Quando um presidente de clube fala abertamente em grupo de arbitragem, em mudanças estruturais e profissionalização, ele não está só comentando uma jogada polêmica. Ele está endossando uma mudança de sistema. Um novo caminho. Um novo controle. E nesse exato momento, o nome de Abel Ferreira já estava colocado como um dos personagens centrais dessa discussão. Só que a bomba ainda não tinha explodido por completo. Porque se a fala de Casares já tinha criado um incêndio, o que veio depois foi gasolina pura. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, decidiu se posicionar. E aqui, torcedor, presta muita atenção, porque esse ponto muda tudo. Leila não concordou com Abel Ferreira. Isso mesmo. A presidente do Palmeiras fez questão de se distanciar do discurso do próprio treinador. Ela afirmou de forma clara que não aceita terceirizar responsabilidades. Que o Palmeiras não perdeu o título por causa da arbitragem, mas por incapacidade própria nos últimos jogos.
Nas palavras dela, foi um problema interno. Algo que precisa ser corrigido. Uma falha de desempenho, decisões erradas, aproveitamento ruim. E é aqui que nasce a grande pergunta que ninguém está fazendo em voz alta. Se Abel fala uma coisa, Júlio Casares rebate de outra forma, e Leila Pereira vai em uma direção totalmente diferente. Quem está dizendo a verdade? Ou melhor, por que essas versões não se alinham? Nos bastidores, essa divergência acendeu um alerta vermelho. Porque quando publicamente clube e treinador não caminham exatamente na mesma linha de discurso, algo está sendo protegido, algo está sendo evitado, ou algo está sendo preparado. E agora, segura isso. Fontes internas indicam que após essas declarações, reuniões reservadas começaram a acontecer, conversas fora da agenda, chamadas que não passam por assessoria, pessoas que normalmente não conversam conversando. O debate deixou de ser só esportivo. Ele virou institucional. Arbitragem, CBF, bastidores, influência, poder. O Palmeiras, queira ou não, é protagonista desse cenário. E o próprio Abel Ferreira se tornou uma figura central nesse tabuleiro. Alguns acreditam que ele falou demais. Outros acreditam que ele falou exatamente o necessário. Mas a grande questão é, isso pode mudar tudo daqui para frente? Pode mudar critérios. Pode mudar relação com a arbitragem. Pode mudar tratamento em jogos decisivos. Pode mudar posicionamento político dentro do futebol brasileiro. E mais, pode mudar o futuro de Abel no Palmeiras. Sim, porque quando um treinador compra uma briga estrutural, os reflexos não são apenas em campo. Eles chegam na diretoria, chegam nos patrocinadores, chegam nos bastidores mais profundos. Não à toa, Leila tratou de jogar o peso da responsabilidade para dentro do clube, tentando esfriar o debate externo. Mas será que já é tarde demais? Torcedores atentos já perceberam que depois dessas falas, o clima mudou. Analistas mudaram o tom. Ex-jogadores começaram a tocar no assunto com mais cuidado. Dirigentes começaram a medir palavras. E quando o silêncio começa a surgir logo após um grande barulho, normalmente é porque algo grande está sendo desenhado. Alguns afirmam que o Palmeiras pode liderar um movimento por mudanças mais profundas na arbitragem. Outros dizem que o clube prefere recuar para não virar alvo político. Há ainda quem aposte que Abel segue incomodado, mas entende que precisa escolher melhor os próximos passos. O fato é, nada disso é pequeno. Não é só uma entrevista. Não é só uma resposta. Não é só um desabafo. É um jogo de forças. E você, torcedor palmeirense, precisa ficar atento, porque as consequências disso não aparecem em manchete no dia seguinte. Elas surgem aos poucos. Em decisões dúbias, em interpretações diferentes, em critérios que mudam sem aviso. E quando você menos espera, o cenário já é outro. Agora me conta. Você acha que Abel Ferreira tem razão em levantar esse debate? Ou concorda com Leila, de que a responsabilidade foi exclusivamente do Palmeiras? Você acredita que a arbitragem brasileira realmente vai mudar? Ou isso é só discurso bonito para acalmar os bastidores? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque esse tema ainda vai render muito. E antes de sair, aquele pedido final que faz toda a diferença. Se inscreva no canal agora, ative as notificações e fique com a gente. Porque se isso já foi grande, o próximo capítulo promete ser ainda maior.